Então, você é um ignorante? Essa pergunta pode parecer às vezes meio ofensiva, mas nós vamos ver no vídeo de hoje que ela não é ofensiva, muito ao contrário. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Roberto, você está no meu canal. Nós estamos na série A Complexidade do Mundo, né? Um mundo em transformação, discutindo algumas questões que são importantes na atualidade. Desde já eu peço que você deixe então o seu like, coloque aí se você gostou, deixe algum comentário, compartilhe se você acha importante essa reflexão, para que nós possamos atingir mais pessoas, né, nessa discussão. E é importante, muito importante a sua participação nesse processo todo. Eu estou um pouco fanho, porque estou saindo de um resfriado forte. Espero que isso não atrapalhe muito a sua experiência com a nossa reflexão, porque afinal de contas, o mais importante aqui é nós discutimos algumas ideias, né? Discutimos algumas questões. Retornando então à pergunta inicial do nosso vídeo. Você é um ignorante? Eu sou um ignorante. E aí você pode ficar também chocado com essa afirmação. Mas o mais importante disso é entendermos o que significa isso que eu estou dizendo como ignorância. Porque às vezes nós podemos olhar pelo aspecto negativo, né, como um xingamento até, você é um ignorante, mas não é nesse aspecto que eu quero trabalhar, mas sim de nós compreendermos que, em determinada medida, nós sempre somos ignorantes com relação a alguma coisa, ou muitas vezes com relação a muitas coisas. E eu vou trabalhar aqui a partir de exemplos pessoais, né? Por exemplo, eu sou professor e sou professor de teologia em algumas disciplinas. Minha formação é em teologia, é em filosofia, bioética. Então tem um universo aí que eu trabalho, também em história, algumas questões. Mas pegando, por exemplo, uma das minhas matérias e áreas em que eu mais atuo com relação à pesquisa, que é sobre o Novo Testamento, eu conheço bastante questões, bastante conteúdo com relação à teologia do Novo Testamento, sobre a história do Novo Testamento, mas eu sei que ainda assim eu sou ignorante em algumas questões com relação a essa temática, porque é uma temática complexa, existem muitos estudos, existe muita literatura e eu não domino tudo. E, e o que me faz perceber que eu sou ignorante? Justamente porque eu estudo muito essa matéria. Então, quanto mais eu estudo essa matéria, quanto mais eu leio sobre esse assunto, eu percebo coisas novas, eu aprendo coisas novas que antes eu era ignorante. E à medida que eu estudo, eu fico um pouco menos ignorante. Então, a questão da ignorância, ela é relativa sempre. Nós sempre vamos ser ignorantes sobre um assunto em determinada ponto, em determinada conforme a sua complexidade. Conforme você vai avançando nos seus estudos, você deixa de ser mais ignorante sobre o assunto e passa a ser menos ignorante, mas ainda existe essa possibilidade, né, e de ignorar algumas questões em que outros pesquisadores, estudiosos se aprofundaram e você ainda não sabe. Então, nós nunca teremos um domínio completo sobre todo o assunto. Você sempre vai aumentar a sua complexidade, você sempre vai aumentar o seu grau de conhecimento, mas sempre é importante você perceber que há um pulo aqui e há um espaço aqui para preenchimento do conhecimento no qual você ainda ignora. Saber que você é ignorante em determinada medida é muito importante para você saber o quanto que você conhece. E eu vou dar alguns outros exemplos. Eu já
durante a minha vida acadêmica, percebi também muitos alunos que têm um certo conhecimento, mas é um conhecimento muitas vezes superficial, sem profundidade. Só que ele ignora a sua ignorância. Essa é a pior ignorância. A pior ignorância é ignorar a sua ignorância, né? Isso é uma frase muito bonita, né? A pior ignorância é ignorar a sua ignorância, né? A sua falta de conhecimento sobre tudo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa só obteve um conhecimento superficial, sem profundidade, e não percebe, não busca maiores informações, fica naquele patamar e acha que aquele patamar tem a resposta completa. Então ele acha que tem todo o conhecimento daquele assunto. E por não saber que ignora muito conhecimento, ele se acha detentor de uma sabedoria completa naquele assunto. E quando ele é constatado, muitas vezes com informações contraditórias com o que ele pensa, informações novas e que, de alguma maneira, vão balançar aquele seu conhecimento, ele às vezes se torna agressivo, ele se torna defensivo, porque ele acha que você está destruindo o seu conhecimento, quando na verdade você só está mostrando a ele que ainda falta muito do conhecimento dele e que ele ignora muitas coisas por N motivos, né? Porque ele está numa bolha, porque ele não se aprofundou. Então, qual é a chave para nós evoluirmos, para nós aprendermos mais? Nesse mundo de alta complexidade, nesse mundo em transformação, nós precisamos, no primeiro ponto, entender que nós somos ignorantes. E como fugir dessa ignorância? Muito bem. Primeiro aspecto é reconhecer isso. Se eu não reconheço, se eu acho que eu tenho domínio sobre tudo, se eu acho que eu conheço tudo, eu não vou progredir nisso. Eu tenho que saber que eu sempre vou ignorar algumas coisas, que eu preciso me aprofundar e que o mundo é mais complexo do que a gente possa imaginar. Muito bem. Então, o que que isso implica na nossa vida de forma prática, né? Implica que eu tomo atitudes, às vezes, direciono minha vida, faço minhas escolhas, exerço a minha liberdade baseado em um conhecimento que não abarca essa complexidade e que também por isso, por não abarcar, pode levar eu tomar atitudes, direcionamento, ações erradas, equivocadas, né? Opiniões equivocadas e erradas muitas vezes. Eu preciso ter essa humildade de ouvir o outro e de buscar o contraditório. Primeiro ponto essencial para você sair não da ignorância, mas diminuir a nossa ignorância é saber ouvir o contraditório, aquilo que muitas vezes não me agrada. E para fazer isso, nós já falamos em outro vídeo, eu preciso também desenvolver o meu pensamento crítico, e desenvolver o pensamento crítico implica em eu reavaliar minhas posições, em eu questionar o meu conhecimento, em eu verificar a solidez sobre aquilo que eu estou assentado, sobre aonde eu vou estar direcionando as minhas opiniões, as minhas reflexões, as minhas decisões. E isso implica na nossa vida. Nós podemos, às vezes, achar que, não, isso não tem nada a ver, eu vivo minha vida de acordo com aquilo que eu penso, que eu acho. Esse é um ponto errado. A falta de conhecimento e a falta de conhecer, principalmente a minha ignorância, implica muitas vezes eu tomar decisões erradas. Então, quais são os pontos importantes na sua vida em que você precisa reconhecer a sua ignorância e que é importante você aumentar o seu conhecimento para sair dessa ignorância para uma ignorância menor, né? Veja, nós não estamos falando de conhecer tudo
de acordo com o que como eu comecei o vídeo. Nós sempre seremos ignorantes em alguma medida. Mas eu preciso diminuir minha ignorância para ter mais certezas e ter mais convicções daquilo que eu estou fazendo. Isso é possível através de um aprofundamento naquilo que você entende que precisa conhecer mais, em várias áreas, seja na educação, seja na sua vida pessoal mesmo, né? Por exemplo, eu vou dizer algumas áreas da minha vida que eu acho que elas são importantes e outras áreas que elas eu não dou importância. Eu não gosto, nunca gostei muito de futebol, por exemplo, né? É uma paixão nacional. Muitas pessoas no Brasil gostam de futebol e se aprofundam no conhecimento sobre o futebol. Eh, de acordo com o seu time. Eu conheço pessoas que sabem tudo de futebol, sabem tudo do seu time e cada vez diminui a sua ignorância com relação a esse aspecto da sua vida, porque ele é importante para ele, é um divertimento, faz parte da vida dele. Para mim não faz. Eu não gasto o meu tempo procurando conhecer mais sobre times de futebol, sobre jogadores. Eu sei nome de praticamente nenhum jogador, não sei como é que está o campeonato, não sei nada, nada, absolutamente nada. E isso não me importa. Agora, eu preciso saber coisas que são importantes para a minha vida, né? Então, por exemplo, eu preciso saber um pouco sobre finanças, né? Por quê? Porque é uma parte importante da minha vida e eu acho que da vida de todo mundo também. Então, eu preciso conhecer um pouco mais sobre mercado financeiro, onde aplicar, taxa de juros, por que que o mercado financeiro atua de determinada maneira, aonde, de que forma eu posso tentar ser menos prejudicado por mudanças econômicas, etc. e tal. Eu ainda, apesar de saber um pouco mais, ainda sou muito ignorante sobre vários aspectos dessa questão. Não gasto muito tempo sobre isso, porque isso, apesar de importante, ele não é algo que eu dedico minha vida. Mas eu dedico um tempo para controlar minhas finanças, para saber onde eu estou gastando, para saber aonde eu posso economizar, para saber se os resultados financeiros estão ok. Então, eu procuro ser menos ignorante nesse aspecto. Existem vários aspectos da nossa vida que são importantes. A questão da política também é importante. Então, se eu gosto de um candidato A ou B, por que que eu gosto dele? Será que ele é capaz de realizar aquilo que ele está propondo? Será que a estrutura da política no Brasil pode possibilitar com que ele realize aquilo que ele está propondo? Então, eu preciso ser menos ignorante com relação aos aspectos da política, como que funciona, quais são os interesses. E aqui há um ponto fundamental, não só na questão da política, mas vários outros, questões importantes da nossa vida, em que se eu me alimento apenas de informações que satisfazem aquele meu pensamento, aquilo que eu acho, eu nunca vou diminuir a minha ignorância, porque eu estou deixando de lado, estou excluindo vozes que são contraditórias, que falam contra aquilo que eu penso. E o aumento do meu conhecimento só se dá a partir do embate entre ideias, da discussão de ideias antagônicas, contrárias, porque aí eu posso avaliar. Então, se eu acho o candidato A, ele é o meu candidato, eu gosto dele porque ele fala desse jeito, que ele age assim, etc. e tal, eu preciso ouvir o outro e avaliar os pontos positivos e negativos de cada um deles. E aí entender aonde que eu posso escolher melhor. Isso não significa que eu preciso ficar mudando de opinião toda hora, mas eu preciso fundamentar melhor as minhas opiniões. E aqui, novamente, vai um outro problema sério, que é a grande desinformação que nós temos na nossa sociedade em todas as áreas. Nós temos um aspecto hoje nesse mundo
em transformação, que é o excesso de informação. E esse excesso de informação sem validação. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer um, como eu, é, pode ter um canal, um meio de comunicação que pode passar informação para muitas pessoas e que essa informação, muitas vezes, não tem validação. E que essa informação, muitas vezes, é mentirosa. E que essa informação é feita simplesmente para angariar os famosos likes, né, as famosas visualizações. Isso aparece muito hoje em todos os meios de comunicação, seja no jornalístico, que colocam aquelas manchetes assim que não espelham o texto de fato, ou acrescentam uma importância maior do que deveria ser. Por quê? Porque precisa chamar a sua atenção. E normalmente, boa parte das pessoas fica na primeira parte da informação, que é o título, né? E faz a sua compreensão a partir do título. E não vai verificar o texto, e não vai verificar em outras posições se aquilo é verdade ou não. Então, veja, hoje, apesar de nós termos uma acessibilidade à informação muito grande, pelo fato de haverem muitas informações, fica mais complexo de eu saber qual informação é válida e qual informação não é válida. Precisa de uma ação ativa nossa de validar essa informação e de diminuir a nossa ignorância sobre esses assuntos que influenciam e que trazem questões para a nossa vida que implicam em posições que devemos assumir. E veja, muitas das vezes as pessoas falam assim: não, isso não resolve, eu não consigo mudar nada. Por quê? Porque existe um grande conglomerado de pessoas que atuam e eu não consigo fazer nada. Pois bem, isso é verdade. Agora, se é verdade isso, eu preciso saber quem são essas pessoas, por que atuam dessa maneira, porque eu vou conseguir mudar? Não, mas porque eu vou estar preparado e posso ajudar outras pessoas a se prepararem para conseguirem navegar nesse mundo complexo e não se deixar enganar por essas argumentações. Eu sair desse debate, eu sair de deixar, de querer diminuir a minha ignorância sobre esse assunto, porque eu acho que não vai mudar, não vai resolver nada. Eu simplesmente vou estar indo no fluxo e não vou ter nenhuma posição com relação àquilo que está acontecendo. Então, é essencial que nós possamos compreender que eu preciso diminuir a minha ignorância, que todos nós somos em determinada medida, para ficar menos ignorantes, saber que eu ainda sou ignorante, porque esse saber que eu ainda sou ignorante possibilita que eu avalie sempre a minha posição, reveja a minha posição, que não há problema nenhum. Muitas vezes eu mudei de opinião, eu mudei de posição, outras vezes eu deixei a minha posição mais sólida por causa das argumentações, por causa dos contraditórios. Eu avaliei, verifiquei e entendi que essa minha opinião, ela é melhor fundamentada agora. Em outras vezes, eu avaliei e verifiquei que a minha opinião não estava muito bem fundamentada e revi e reavaliei. E não há problema nenhum, porque isso faz parte do processo de conhecimento, de deixar de ser ignorante para ser menos ignorante. Então, eu preciso ter essa característica de humildade, de saber ouvir, de saber refletir sobre aquilo que eu estou ouvindo, de comparar posições, avaliações e sempre buscar aumentar esse esse meu conjunto de conhecimento, ouvindo várias opiniões divergentes e opiniões qualificadas, né? Eu preciso ter opiniões qualificadas. Veja, eu estou aqui no YouTube falando para você. Eu estou expondo a minha opinião. Mas quem sou eu?
você pode verificar quem sou eu nas redes sociais. Eu tenho uma certa formação, eu tenho uma certa caminhada que me garantem aqui eh, uma condição, vamos dizer assim, de opinião um pouco mais qualificada. Agora, eu posso estar errado. Eu posso ter opiniões que talvez não estejam bem fundamentadas. E eu também, outro ponto importante, não preciso saber tudo sobre tudo, né? Tem muitas coisas, que nem eu falei o exemplo do futebol, que eu sou ignorante e eu vou discutir futebol com você. Agora, pode ter algumas questões que eu tenho uma certa opinião, que eu busquei uma certa fundamentação, mas ela ainda não é uma opinião que eu possa afirmar com absoluta certeza. Existem muitos assuntos que eu tenho uma reflexão e eu me esforço muito para diminuir o meu grau de ignorância, mas existem certos assuntos em que a minha opinião, ela ainda apesar de eu ter uma posição, ela ainda não é 100% garantida, ela não é extremamente fundamentada. E eu reconheço isso. E ao reconhecer isso, eu não vou querer impor nada. Eu vou ouvir. Eu vou dar um exemplo aqui também. O conflito no Oriente Médio, né? A guerra do Irã com a Israel, o Hamas, a faixa de Gaza. Veja, esse é um aspecto de muita complexidade. De muita complexidade. Há vários interesses ali, há várias posições. E o que chega até nós como informação, algumas delas são melhor fundamentadas, outras menos fundamentadas, mas isso não me garante a disposição de assumir uma posição. Eu tenho a minha convicção, sobre alguns aspectos, mas eu não posso garantir para você: A está completamente certo, B está completamente certo, isso que aconteceu. Não, por quê? Porque é esse mundo de complexidade e veja, nem sempre você precisa ter uma posição A ou B. Por exemplo, nesse movimento todo, eu sei que existem interesses de todos os lados. Interesses positivos, interesses que são válidos e interesses negativos, interesses que são meramente de poder, de conquista. Então, eu não acho que há um lado completamente certo. Não há um lado completamente certo. Eu posso até achar que existem posições melhores definidas em alguns aspectos e contraditórios em outros aspectos. Isso não faz com que eu precise defender o lado A ou o lado B. Principalmente porque, em certa medida, apesar de ser uma tragédia, tudo isso que está acontecendo, isso afeta muito pouco minha vida, né? Vamos ser sinceros. É, salvaguarda algumas questões pontuais que poderiam influenciar na economia do mundo e de forma indireta a economia no Brasil e aí, em consequência, a minha vida, o resto, nada disso me afeta. Graças a Deus. Infelizmente, a tragédia que está acontecendo ali, com pessoas morrendo, vivendo sobre o aspecto da guerra, é terrível, mas impacta muito mais, obviamente, a eles do que a mim. Por que que eu preciso defender um lado ou outro? Eu preciso ter uma posição clara de entender esse universo, entender o que que isso pode refletir de uma maneira ou outra na minha vida ou não. Agora, eu não preciso me matar por causa disso, ou brigar com outros por causa disso, mesmo porque, aquilo que eu falei, eu não tenho convicção para defender o lado A ou o lado B, né? Eu posso ter até um aspecto de torcida, mas eu sou contido nisso porque eu sei da minha ignorância e na dificuldade de eu ter uma visão clara sobre tudo que está acontecendo ali, por causa das questões de informação que vêm poluídas. É um discurso distorcido. É difícil se encontrar um analista nesses meios que a gente observa completamente isento. Ninguém é isento. Veja, ninguém é isento. Sempre, por mais que eu tente, muitas vezes, apresentar uma informação mais direta, mais factual,
eu sempre tenho um pouquinho do viés daquilo que lá no fundo eu acredito. Eu acredito, ainda mesmo que sem uma completa fundamentação. Eu vou tentar sempre ser o mais imparcial possível, mas a gente tem as nossas concepções que influenciam o nosso discurso. E isso é preciso a gente ter também muito claro quando a gente vai ouvir os comentaristas, vai ouvir e vai obter informações. Entender que sempre ali um certo viés vai existir. E isso é importante para você ouvir todos os lados. Eu sempre ouço, eu sempre leio e sempre ouço aqueles comentaristas aonde eu estudo, aquilo que eu leio, sempre com um pezinho atrás, porque tentando identificar na fala dele aonde que está o seu viés. Aí eu descarto tudo? Não. Obviamente que não. Existem muitas coisas importantes que vão servir para minha reflexão, mas eu sei que ele tem, o comentarista A ou B tem um viés para um determinado ponto. O outro vai fazer uma avaliação mais tendenciosa por um lado, menos tendenciosa por outro, e eu preciso dialogar e conviver com essa realidade. É assim que o mundo é, né? Agora, se eu achar que somente um ponto, somente alguém, somente o fulano é que detém a verdade, aí a minha ignorância, ela simplesmente vai aumentar ao invés de diminuir. É, eu gostaria que você deixasse realmente sua opinião nesse vídeo, deixasse suas ponderações, suas perguntas, porque esse é um tema muito importante que merecia uma discussão mais aprofundada, né? E eu pensei em várias questões para tratar aqui, mas o tempo já está estourando para um vídeo no YouTube, então eu preciso que você fomente a discussão até se for o caso de a gente continuar a trabalhar essa questão em outros vídeos. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Novamente deixe seu vídeo, seu ok, seu comentário, compartilhe e até um próximo conteúdo no nosso canal e vamos conversando. Um abraço e até mais.